Oi, boa tarde. O nosso Conexão Record News está no ar. Seja bem-vindo, bem-vinda. Congresso faz esforço para aprovar propostas em análise na Câmara dos Deputados e também no Senado. Brasil registra o menor nível de exportações aos Estados Unidos em 3 anos. Guerra no Oriente Médio chega a um novo impasse com ataques contra navios. O Conexão está só começando. Continua comigo. O presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, Edson Fachin, e o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, assinaram hoje uma portaria conjunta para criar um grupo executivo. A meta é desenvolver um sistema de controle na transferência de créditos de precatórios, aumentando assim a transparência e reduzindo brechas para fraudes, como o caso envolvendo o Banco Master. Então, direto de Brasília, quem traz as informações para a gente ao vivo é a repórter Lívia Veiga. Boa tarde, Lívia, é com você. Oi, Kelly, boa tarde para você também, para todo mundo que está aqui com a gente. A ideia é criar um sistema de rastreamento nacional de compra e venda de precatórios para conseguir identificar os titulares dos créditos em cada etapa do processo. Agora de manhã, no final da manhã, os presidentes do STF e também do CNJ, Edson Fachin, ministro Edson Fachin, e o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, assinaram o convênio para a criação do grupo que vai desenvolver aí esse projeto para registro e rastreamento das transferências de créditos de precatórios. Eles querem uma estrutura que consiga registrar a venda de direitos precatórios para aumentar a segurança, facilitar a fiscalização e evitar fraudes. Assim, será possível acompanhar com mais clareza quem é o dono do crédito em cada etapa da negociação. O ministro Edson Fachin destacou que o objetivo é dar mais transparência para evitar fraudes e que a venda de direitos precatórios seja usada para acobertar crimes, evitar que isso aconteça. O grupo de trabalho vai definir padrões para integrar os sistemas envolvidos, cartórios de notas, entidades registradoras e também tribunais. Eu volto com você aí no estúdio, Kelly. Muito obrigada, Lívia. Bom trabalho para você em Brasília. E olha, a menos de uma semana do início das campanhas eleitorais, que começam no dia 16 de agosto, o Congresso começou um esforço concentrado para aprovar propostas em análise na Câmara dos Deputados e também no Senado. O governo conseguiu destravar 6 medidas provisórias ontem no Congresso. Entre elas está a chamada taxa das blusinhas, que permite zerar o imposto de importação sobre compras internacionais de até $50. E as comissões mistas vão ser instaladas hoje para discutir os textos. Mas como é que fica a agenda no Congresso em ano de eleição, hein? Para falar sobre isso, a gente faz conexão com a professora de Direito Constitucional, Lilian Cazorla. Oi, professora. Boa tarde. Seja sempre bem-vinda ao Conexão. Olá, Kelly. Boa tarde a você, a todos e todas. Muito obrigada. A gente que agradece sempre. Bom, até para todo mundo entender, para todo mundo ficar no mesmo pé, como é que acontece essa votação dos assuntos, né? O que diz a nossa Constituição? Quando que um assunto vai à pauta? Como que é esse trâmite no Congresso Nacional? Certo, perfeito. Vamos lá. O Congresso Nacional, vale a pena a gente lembrar, é o nosso poder legislativo na esfera federal, né? Na União, dentro dos entes federativos, União, Estados, municípios. O Congresso Nacional é o poder legislativo na esfera federal. Ele é formado por 2 casas, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. E a principal função do Congresso Nacional é legislar, criar as leis que constituem direitos, instituem obrigações, deveres aqui na nossa sociedade. O Congresso Nacional legisla a partir da iniciativa dos próprios deputados e senadores, em cada uma das casas. Pode legislar também a partir de iniciativas legislativas, quer dizer, propostas que são trazidas no âmbito de outros poderes, também do Poder Judiciário, mas, na maior parte do tempo, do Poder Executivo, aí trabalhando muito, de forma muito próxima com o Congresso Nacional. E aí eu mencionei Poder Executivo agora, porque você acabou de anunciar um esforço do governo, dialogando com os líderes políticos lá no Congresso Nacional, para destravar da pauta medidas provisórias, a votação de medidas provisórias. E aí a gente se depara com essa dificuldade de agenda própria do ano eleitoral. O que está acontecendo e o que é esse esforço concentrado que se tem falado, né, na agenda das 2 casas do Congresso Nacional, a Câmara e o Senado, como eu mencionei, nessa semana. Como as campanhas estão para começar e em ano eleitoral,
eleitoral, é comum que os trabalhos fiquem mais esvaziados e mais lentos nas duas casas do Congresso. Há uma tendência de votação da metade dos temas, dos projetos de lei que normalmente seriam votados assim num segundo semestre de ano, né, no segundo período legislativo do ano. Os trabalhos ficam mais lentos e mais esvaziados. E os regimentos internos das casas fazem previsões específicas para o trabalho dos deputados e senadores nessa ocasião, porque eles se dividem entre as campanhas e o trabalho na Câmara e no Senado. E aí, esse esforço concentrado que eles estão fazendo para trabalhar mais ativamente, decidir mais pautas, mais projetos nessa semana agora e lá na última semana de agosto, entre 31 de agosto e início de setembro, eles vão votar bastantes assuntos e aí há um empenho de negociações entre os líderes e o governo, né, o Poder Executivo. E aí, falando dessas medidas provisórias que foram destravadas, a medida provisória é uma espécie legislativa, uma espécie normativa que é votada no Congresso Nacional, mas ela é de iniciativa sempre do Presidente da República. Então, o Presidente da República, quando identifica relevância e urgência em relação a uma dada política pública do interesse daquele governo, para que ele possa pôr essa política pública em funcionamento imediatamente, em vez de aguardar a tramitação de um projeto de lei que pode demorar até anos, ele inicia uma medida provisória, ele edita uma medida provisória. Está previsto lá no artigo 62 da Constituição. A medida provisória tem força de lei de imediato e foi por meio desse mecanismo, a medida provisória, que o Presidente da República zerou o imposto de importação desses produtos que a gente chama aqui de taxa das blusinhas, né? Desses produtos de varejo, roupas, vestes compradas em sites no exterior. E aí zerou, mas foi por medida provisória. E a Constituição determina que a medida provisória seja sempre apreciada de imediato pelas casas do Congresso Nacional, pela Câmara e pelo Senado, separadamente. Antes, uma comissão mista de deputados e senadores recebe o texto da MP, analisa, emite um parecer e a MP precisa ser votada em, no máximo, 120 dias pelas duas casas do Congresso Nacional, senão ela perde eficácia. Tá, primeiro um prazo de 60 dias, né? Atingidos 45 desses 60 dias, a MP entra em regime de urgência. Quer dizer, ela se torna pauta prioritária das casas do Congresso Nacional. E aí, os deputados e senadores podem até decidir pela prorrogação por mais 60 dias, mas em no máximo 120 dias tem que aprovar, senão a medida provisória não se converte em lei e perde a eficácia. E veja, perde a eficácia. Veja, é pauta de interesse do governo federal, possivelmente para utilizar o assunto lá nas campanhas, né? É pauta de interesse do governo que essa medida provisória seja mantida, seja convertida em lei, né? E aí o governo pode sinalizar que essa foi uma iniciativa do seu governo. Por outro lado, a oposição resiste um pouco e já se fala em possivelmente não votar para que a medida provisória perca sua eficácia. A gente tem observado nessas semanas de esforço concentrado muitos diálogos entre os líderes dos partidos e também com o governo federal, com o Planalto, na intenção de votar os principais assuntos, os mais urgentes, como as medidas provisórias, mas há assuntos muito delicados em vista e na pauta do Congresso Nacional, das duas casas, para esse semestre. Aí vamos exemplificar, por exemplo, o projeto de lei que criminaliza a misoginia, a escala 6x1, que já foi aprovada na Câmara e aguarda ir para a Comissão de Constituição e Justiça no Senado, projetos de lei relacionados aos combustíveis, né? Redução, a intenção do governo de segurar o preço dos combustíveis, maioridade penal, são pautas muito sensíveis que podem aí ser capturadas pelos lados, né, políticos e aí podem ser votadas antes das eleições, aí há um interesse, né, de hora de governo, hora de oposição, ou mesmo esses temas sensíveis podem acabar ficando para depois das eleições, a depender dos interesses dessas maiorias aí constantes das nossas casas legislativas. Pois é, então a gente realmente tem que acompanhar, olha, foi bem importante para a gente lembrar sempre, né, o papel do Congresso, como que o governo também trabalha e que em ano de eleição esse trabalho fica com a agenda ainda mais apertada para a gente ver assuntos mesmo que importantes sendo apreciados pelo Congresso Nacional. Professora, sempre importante te ouvir, viu? Muito obrigada e até a próxima.
Obrigada a você, Kelly. É isso mesmo. Vamos seguir acompanhando, porque esses assuntos são de interesse de toda a sociedade. Até a próxima. Boa tarde a todos e todas. Muito obrigada, professora. Até mais. E olha, daqui a pouco, depois do intervalo, a gente fala que o Senado conseguiu avançar também com a aprovação de um programa que prevê incentivo à produção de fertilizantes aqui no nosso país. Conexão volta em instantes. Estamos de volta e olha essa notícia. O Senado conseguiu avançar com a aprovação do programa que prevê o incentivo à produção de fertilizantes aqui em território nacional. O trecho que previa incentivo de 10 bilhões de reais em 5 anos ao setor foi retirado. Já os trabalhos na Câmara foram interrompidos no fim da tarde de ontem, depois que o líder do PT, o deputado Pedro Uczai, desmaiou na reunião de líderes. Segundo a equipe do deputado, exames realizados diagnosticaram um acidente vascular cerebral e ele está internado com quadro estável. A Câmara deve instalar hoje uma comissão especial para analisar a proposta de emenda à Constituição que reduz a maioridade penal no Brasil de 18 para 16 anos. Ou seja, pessoas a partir de 16 anos já responderiam criminalmente como adultos. A comissão vai debater a proposta e só depois o texto vai para o plenário. Se for aprovada na Câmara, a redução da maioridade vai ser votada no Senado. Para analisar esse tema, a gente faz conexão com a coordenadora socioeducativa da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente da OAB de São Paulo, a doutora Ana Paula Freitas. Doutora, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, tudo bem? Tudo jóia. Tenho certeza que a OAB acompanha de perto, né, esses trâmites no Congresso Nacional, a princípio na Câmara dos Deputados. Esse é o caminho, reduzir a maioridade penal? Não, de forma alguma. A OAB vem acompanhando todos os debates, tudo que inclui criança e adolescente, socioeducativo, tudo que tem relação com a criança e adolescente. E não, reduzir a maioridade penal não é a melhor resposta para a violência, né? Nenhum país que reduziu a maioridade penal, que colocou a maioridade penal abaixo de 18 anos, teve esse resultado da diminuição da violência. Então, não é o caminho. E a gente não tem nenhum dado, nenhuma estatística e nenhum país assim que fez recentemente, em algum momento, que tenha dado certo essa medida contra a violência. Exatamente. Agora, doutora, sempre que vem um argumento, né, a favor da redução da maioridade, muitas vezes diz o seguinte: olha, o jovem ele comete o crime e muitas vezes ele é aliciado já por criminosos que, sabendo, né, que ele não tem ali a maioridade penal, usa esse adolescente, esse jovem, muitas vezes até criança, para cometer crimes. Como é que o Brasil tem enfrentado essa questão, né? Quais são as medidas que deveriam ser tomadas? Porque, afinal de contas, são crianças que têm a vida ali interrompida, ou jovens, né, muitas vezes, para o crime, né? Então, é um problema que é responsabilidade de todos nós enquanto sociedade. Sim, a própria Constituição Federal, no artigo 227, ela traz que a responsabilidade com a criança e com o adolescente é do Estado, da família e da sociedade, e todos em conjunto, né? Não um ou outro, mas todos em conjunto. Atualmente, quando a gente vê notícias de um crime que é praticado com o envolvimento também de um adolescente, é sempre reforçado negativamente a participação do adolescente, retirando, muitas vezes, a responsabilidade dos adultos. Então, a gente acaba colocando o adolescente que estava naquele ato infracional, estava praticando aquele crime, como se ele fosse a cabeça por trás de toda a organização, de todo o crime, excluindo que ele ainda está numa fase, né, que a gente chama no ECA, no Estatuto da Criança e Adolescente, como a condição peculiar de desenvolvimento. O adolescente está a todo tempo em desenvolvimento da sua personalidade. Então, a gente esquece esse fator e age como se ele fosse a cabeça por trás do crime e acaba retirando um pouco a responsabilidade do adulto. A gente tem criminalmente o que é previsto no Código Penal, o aliciamento de menores. Então, seria mais fácil para reduzir a criminalidade que envolve criança e adolescente, uma responsabilização mais severa para esses adultos do que a redução da maioridade penal.
Esse, com certeza, é um caminho importante. Agora, doutora, com relação às medidas socioeducativas, né, quando esse menor infrator, ele é realmente pego em flagrante, por exemplo, elas têm dado realmente resultado? Pela sua experiência na prática, né, quando esse jovem, por exemplo, se vê numa situação em que é oferecida uma oportunidade de estudo ou um outro caminho que ele nem conhecia pela realidade que sempre viveu, é possível realmente recuperar esse jovem? Sim. Primeiro, a gente precisa levar muito em conta que a maioria dos adolescentes que chegam no sistema socioeducativo, eles já tiveram diversos direitos violados antes. Então, o direito à educação, a questão racial também, a questão social sempre ali presente no dia a dia dele, que acaba fazendo com que os direitos deles não sejam de fato exercidos e acabam com que eles sejam jogados aí a praticarem algum crime, né? Na prática, as medidas socioeducativas, elas têm dando um bom resultado, porque o índice de reincidência no socioeducativo é muito baixo. Então, diferente do que a gente escuta por aí, de que o adolescente pratica um crime hoje e sai da delegacia e vai para casa e depois no dia seguinte está praticando outro crime, é mentira. Quando o adolescente ele é apreendido, por exemplo, em São Paulo, ele é encaminhado para a Fundação Casa, antes da sentença ele fica 45 dias internado, aguardando essa sentença, aguardando o processo. Depois ele sai com uma medida socioeducativa em meio aberto ou ele é internado, né? Então, e quando ele sai dessa internação, o índice de reincidência é muito baixo e o mesmo para as medidas socioeducativas em meio aberto. Então, e de fato, a gente tem também que, para alguns crimes, os adolescentes acabam recebendo um tratamento mais severo do que os adultos. Então, se a gente pegar o crime de tráfico de drogas mesmo, o tráfico de drogas para um adulto vai levar em consideração se ele é réu primário, a quantidade de drogas, porque a gente vai ter um tráfico privilegiado, ele pode ter a pena substituir a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos. Agora, quando a gente pega um adolescente que é internado, que é apreendido por tráfico de drogas, já começa que ele fica 45 dias internado. E ele pode receber uma medida socioeducativa de internação, a depender do caso. Então, acaba sendo mais gravoso. Outros crimes também, ameaça, furto, que os adultos não cumprem, não aguardam o processo aprisionado, os adolescentes aguardam o término do processo internados na Fundação Casa. Então, na prática, os adolescentes vêm sendo responsabilizados de uma forma mais severa do que os adultos. E a redução da maioridade penal, além de não reduzir a criminalidade, não reduzir a violência, vai fazer com que um sistema que já é superlotado, os presídios do Brasil, eles vão ficar ainda mais lotados. Então, tudo que acontece agora nos presídios, a questão de doenças, as mortes e as violências pode ser agravado e a gente vai colocar crianças e adolescentes nesse cenário, que não está dando certo para adultos, então é impossível dar certo também para crianças e adolescentes. E uma pergunta que fica também é, caso essa medida seja aprovada, até quando a gente vai ter que ir reduzindo a maioridade penal, né? Pode não parar por aí. Então, será que esse é o caminho mesmo? A gente tem que seguir acompanhando. Importante a sua explicação, doutora, sobre essa questão dos 45 dias. Muitas vezes a sociedade não sabe porque não acompanha, né? A gente muitas vezes não tem conhecimento de tudo, então é importante a gente saber como funciona hoje, até para entender melhor o andamento das ações no Congresso Nacional. Muito obrigada, viu, pelas informações. Obrigada. Boa tarde. Até a próxima. Boa tarde. Boa tarde. Tchau, tchau. Tchau. A inflação desacelerou em julho e o IPCA ficou em 0,07%. É o menor índice de inflação para o mês de julho em 4 anos. E o destaque é a queda no preço dos alimentos. A conta ficou mais barata, principalmente para quem compra verduras. Este é o lugar onde o consumidor percebe qualquer mudança de preços. Sempre estou de olho nos preços. Os legumes cada dia tem diminuído um pouco. Em julho, alimentos e bebidas ficaram mais baratos e ajudaram a segurar a inflação. O IPCA desacelerou em relação a junho.
O maior alívio foi nos preços do tomate, da batata inglesa e da cenoura. Os preços também recuaram no setor de vestuário. Nos transportes, o destaque foi combustíveis. Você tem uma certa estabilização no câmbio dólar-real e o petróleo, apesar de estar caro hoje, ele estava muito mais caro alguns meses atrás, então ele teve queda. Nos últimos 12 meses, o índice ficou em 4,44%, abaixo do teto da meta da inflação. A redução nos preços de alimentos confirma a queda do valor da cesta básica em 26 das 27 capitais do país. Enquanto alguns preços pesaram menos no orçamento das famílias em julho, outros gastos do dia a dia ficaram mais caros. A maior pressão veio do grupo habitação, que subiu quase 1%. Só a conta de luz aumentou 3,09%. Segundo este economista, a previsão até o final do ano é de aumento de preços, inclusive da alimentação. Se a inflação acumulada em 12 meses deu agora 4,44% e a previsão para o final do ano é perto de 5%, ou seja, ainda vai pesar na renda, ainda vai pesar no bolso dele o aumento dos preços. Agora, olhando para o mercado internacional, de janeiro a julho, o Brasil registrou o menor nível de exportações aos Estados Unidos em 3 anos. O recuo de pouco mais de 12% em comparação com o período de 2025 representa a queda de 2 bilhões e 900 milhões de dólares na receita de exportações brasileiras ao território norte-americano. Entre os produtos alvos das novas taxas impostas no mês passado pelos Estados Unidos, a queda das exportações foi ainda maior e pode chegar, em alguns casos, a 31,5% no acumulado de 2026. Quem chega para falar sobre esse assunto com a gente é o economista Ricardo Buzo. Oi, Ricardo, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Kelly, boa tarde a todos, sempre um prazer estar aqui. Pois é, essa queda já era esperada, né? Já vista esse problema, esse dilema, né, diplomático que resbala no comercial, enfrentado pelo Brasil com os Estados Unidos. Sim, uma queda aí de 12,2%, né, de 24 bilhões que exportávamos, praticamente arredondando 21 bilhões. É óbvio, 12,2% sobre uma fatia das nossas exportações, que não é o nosso maior destino comercial, aí de aproximadamente 11%. Então, principalmente do ponto de vista macroeconômico, não é nenhum fim de mundo. Agora, do ponto de vista microeconômico, aí sim. Aí eu tenho regiões do país com vocações para exportar para lá, que começam a ter problemas. Tenho também segmentos de atividades que estavam configurados para exportar para lá, também é um problema. Então, é óbvio. Caiu 12% para os Estados Unidos, mas mesmo com essa queda, para o mundo, nossas exportações cresceram 10,5% nesse período. Então, está compensando, não são grandes os problemas macroeconômicos, mas o que eu preciso insistir, não é só uma redução para um parceiro comercial que não é o maior. É um parceiro importante no sentido de absorver valor agregado, de absorver bens semi-manufaturados, pelo menos nós, para não ficar só aí nas commodities. E, é claro, nós temos aí tarifas agora das mais variadas para comentar, que causam impactos, além dos impactos diretos, deixa as empresas, deixa os produtores, exportadores brasileiros com muita dificuldade de planejamento. Ricardo, além dessas tarifas variadas que você citou, uma outra questão é a duração da aplicação da sobretaxa, porque, veja, isso é uma coisa momentânea, existe a pressão, claro, dos empresários norte-americanos e também negociação com os empresários aqui para mostrar a relevância do Brasil em determinados produtos. Agora, se isso se estende por um longo período, é natural que esses empresários dos Estados Unidos busquem também novos parceiros comerciais. E aí mora o perigo para a gente? Exatamente. Quanto mais demorado, menos competitivo ficam nossos produtos nos Estados Unidos. Esse é um grande problema. Só que, fora isso,
tem a imprevisibilidade também, porque se nós pensarmos que isso começou com 10% no tarifaço geral, depois passou para 40%, depois para 50%, depois voltou para 10% quando a Suprema Corte revogou o tarifaço, depois veio 50%, isso logo no início, melhor dizendo, veio 50% específico para aço e alumínio da seção 232. E agora, além disso, nós temos 12,5% se for por conta de o que eles entendem por trabalho forçado, 25% para a seção 301, que é de práticas injustas, 37,5% se for a soma desses dois. Então, começa a ficar muito difícil de planejar, para onde eu vou mandar minha produção, de fazer contas para isso. E esses setores, com essas tarifas de 12,5%, 25%, 37,5%, a queda deles, se nós reunirmos só eles, não é só de 12%, é de 30%. E o problema, esse é uma análise até julho. E, na prática, essas tarifas começaram aí próximas de agosto. Então, nós temos chances ainda de ver números piores. Exato. E não dá para a gente descartar o mercado norte-americano, né? Óbvio que a gente sempre fala aqui da importância da abertura de novos mercados, de estar criando novas parcerias, principalmente nesse momento geopolítico tenso, né? Onde a gente vê realmente os países se reorganizando comercialmente, mas não dá para a gente ignorar, simplesmente falar, não, tudo bem, a gente não depende dos Estados Unidos. Não, em primeiro lugar, a escala deles é muito difícil de reposicionar. A gente tem que passar necessariamente pela China. E aí nós vamos dizer, eu saio de uma dependência para cair em outra, o que óbvio que não é bom, porque nesse setor de comércio internacional, diversificação tem que ser a palavra de ordem. Mercados, novos mercados, chega numa fase, num momento que o mundo todo procura por novos mercados. É o que nós comentamos em outra oportunidade. Eu vou falar, por exemplo, para a indústria de calçados, que ela precisa buscar novos parceiros, novos destinos. Tá, ela já exporta para 165 países, onde mais ela vai colocar o produto. E também o que eu vinha falando, que não é só o volume e a escala, é também a qualidade, né? Nós conseguimos exportar para lá valor agregado, sai daquela vala comum de commodities e agro, não que isso seja ruim, mas é um país que, numa escala deles, consegue nos pagar mais, consegue estimular a nossa indústria de transformação. Se a gente for olhar, né, pelo retrovisor, dá para a gente dizer que existe uma possibilidade de negociação? A gente lembra que o Brasil foi até a Organização Mundial do Comércio, os Estados Unidos já afirmaram que vão negociar na OMC também, né? A gente até trouxe esse assunto aqui no Conexão ontem, Ricardo. De qualquer forma, existe um assunto de bastidor que também pode impactar aqui. É um ano de eleição, tanto aqui, né, como lá nos Estados Unidos também, no Congresso norte-americano em novembro. Isso também pesa na balança? A gente pode esperar um momento mais difícil de negociação ou o fato de ter ido para a Organização Mundial do Comércio é uma esperança? Olha, pesa bastante. Eu realmente não tenho esperança quanto à Organização Mundial do Comércio, porque principalmente na segunda instância, ela é um organismo bem esvaziado e a sua capacidade de resolver esse tipo de conflito, de demanda, foi bastante reduzido. O Brasil precisava ir para a Organização Mundial de Comércio para colocar sua posição de indignação, e até se ele quisesse usar a reciprocidade, o que não é aconselhável, ele precisava desse passo antes. Aí, os Estados Unidos aceitarem negociar não quer dizer muita coisa, infelizmente. É protocolar, pode se estender isso aí. E, de fato, o fator eleição na cabeça, não necessariamente só a cabeça de Trump, mas a cabeça do Departamento de Estado, que está se mostrando mais radical, ele pesa. Então, ao que tudo indica, até a eleição não deve-se ter nenhuma evolução, ou pouca evolução. Depois da eleição, na minha opinião, independente do ganhador, isso pode sim evoluir satisfatoriamente, ter algum contorno melhor, de voltar a ter pelo menos alguma civilidade nessas relações comerciais e diplomáticas tão abaladas recentemente. Vamos seguir de olho, viu? Muito obrigada pela análise, Ricardo. Uma boa tarde para você e até a próxima. Boa tarde, obrigado, sempre à disposição. Obrigada mais uma vez.
Guerra no Oriente Médio chega a um novo impasse com ataques contra navios. E esse é um dos destaques internacionais que a gente analisa ainda hoje. Não perde, não. Conexão Record News volta em instantes. Você acompanha agora imagens ao vivo da Europa, o eclipse solar total que acontece neste momento. Olha que demais! O fenômeno pode ser visto em regiões da Groenlândia, Islândia, norte da Rússia e Espanha, além de uma pequena área de Portugal. Na Espanha, várias cidades e observatórios se prepararam para esse evento. O eclipse é o primeiro totalmente visível na Europa continental desde 1999, por isso realmente muito esperado. Quase 1 bilhão de pessoas estão então em locais onde ao menos parte do Sol vai ser encoberta, segundo cálculos do Time and Date, site especializado em horários e fenômenos astronômicos, né? Então, 15 milhões de pessoas no mundo vão poder conferir esse espetáculo ao vivo. Aqui no Brasil, em pleno inverno, agosto teve calor intenso no centro-oeste. Para o meio ambiente, aumentam os riscos de queimadas. Para a saúde, o problema são as doenças respiratórias. Nas ruas, as pessoas já sentem os efeitos do tempo seco. Tá muito calor. E a minha garrafinha é minha companheira. Calor extremo, a pele sente muito ressecamento extremo. Todos os 246 municípios goianos estão em alerta para baixa umidade. 216 têm risco severo de incêndios florestais. As doenças respiratórias também aumentam. Piora de rinite, de asma, doenças respiratórias no geral. Além disso, agora também tem uma circulação do vírus da influenza. A recomendação é evitar exposição ao sol nos horários de pico e beber muita água. Atenção especial com idosos e crianças. Se hidratar, lavar o nariz, se vacinar. Na cidade de Goiás, no centro do estado, os termômetros chegaram a 41,4 graus Celsius. Em São Miguel do Araguaia, no norte, foram 41,1 graus. Aqui na capital, o calor também foi histórico. Goiânia registrou 38,3 graus, a maior temperatura para um mês de agosto desde o início dos registros em 1937. Além do calor, o ar está muito seco e a umidade relativa chegou a cerca de 15%. Muito uso de protetor solar, hidratar, para a gente tentar amenizar, e muito ar-condicionado, né? Hora de conferir como fica o tempo nesta quarta-feira. Estados do Centro-Sul voltam a viver um período de veranico a partir de hoje. Isso significa que essas áreas vão enfrentar temperaturas mais elevadas do que a média para essa época do ano. Enquanto isso, o Rio Grande do Sul segue com chuva forte. Olha só. Mais um dia com vários alertas para o sul do país. As instabilidades seguem concentradas no Rio Grande do Sul, onde tem previsão de chuva forte, raios, granizo e temporais isolados. Os maiores acumulados são esperados no oeste, na região central, na serra e no nordeste do estado. E o cenário é parecido no sul de Santa Catarina. Todas essas condições aumentam o risco de alagamentos, enxurradas e transtornos. Outra região que vai ter chuva é o nordeste, só que desta vez as pancadas atingem com mais força a faixa entre Salvador e o litoral de Sergipe, onde há possibilidade de temporais. Chove ainda no leste de Alagoas e de Pernambuco e em áreas no Ceará, Piauí e Maranhão. O tempo fica instável ainda no norte, com pancadas previstas para Roraima, Amazonas, Pará e Rondônia. Ao mesmo tempo, os ventos vindos do oceano continuam a transportar ar úmido e frio para o sudeste. Com isso, pode ter garoa ou chuva fraca e isolada no leste paulista, na Grande São Paulo, no Rio de Janeiro, no Espírito Santo e no leste e sul de Minas. Já no centro-oeste, o tempo firme predomina. Só chove no oeste e noroeste de Mato Grosso, mas de forma isolada. O principal ponto de atenção na região ainda é a baixa umidade. O dia vai ser marcado pelo início de outro período de veranico,
que deve durar até a próxima quarta-feira, dia 19. As áreas em laranja, sobre 14 estados, mais o Distrito Federal, devem enfrentar tempo seco e calor intenso nesse intervalo, com temperaturas entre 3 e 5 graus acima da média. Em relação às máximas, Porto Alegre vai ter frio de até 15 graus. Em São Paulo, os termômetros sobem até 23, enquanto Salvador alcança 27. Belo Horizonte marca 28 e São Luís 29. Em Goiânia e Campo Grande, a temperatura já salta para 32. Palmas e Manaus devem registrar 33 graus e Rio Branco 34. Já para Cuiabá, a previsão ainda é de bastante calor, com máxima de 37 graus. E a Europa passa pela quinta onda de calor deste verão. A Organização Meteorológica Mundial afirmou que períodos de temperaturas extremas estão, sim, mais frequentes, mais duradouros e com efeitos em uma área cada vez maior. O chefe de informações climáticas do órgão disse que o contexto vivido por países europeus é causado por uma combinação de fatores. O continente, que já é a região que mais aquece no mundo, é influenciado neste momento por um sistema de alta pressão. Essa condição reduz a cobertura de nuvens e bloqueia a entrada de ar frio. Com isso, o ar quente pode ficar aprisionado por dias ou até semanas em uma mesma área. Esse padrão já foi observado na Europa na década de 70, mas os resultados foram muito diferentes por causa do aquecimento global menos intenso naquela época. O que tem tornado a situação mais crítica atualmente seriam os mares mais aquecidos e os solos mais secos, aspecto que acelera a retenção de calor. O especialista também negou que o El Niño esteja por trás do calor recorde no continente, apesar do fenômeno normalmente elevar as temperaturas globais. Isso porque as condições no Pacífico tropical que influenciaria a Europa estão neutras. E a intensa onda de calor que atinge a Europa provocou mudanças em vinícolas do continente. Na Espanha, por exemplo, os produtores começam o dia na madrugada para se adaptar às altas temperaturas. Com lanternas presas à cabeça e tesouras de poda nas mãos, trabalhadores de uma vinícola ao noroeste de Barcelona iluminam os vinhedos antes do amanhecer e iniciam a colheita às 3 horas da manhã. É a colheita de uvas mais precoce já registrada na Catalunha. Na Gramona, vinícola localizada na região de Anoia, os trabalhadores começaram a colheita semanas antes do período tradicional de agosto. Após sucessivas ondas de calor e temperaturas muito acima da média na Europa, empresas e instituições em todo o continente buscam formas de se adaptar às mudanças climáticas. Segundo o diretor técnico da vinícola, o calor intenso causou problemas de saúde em alguns funcionários. Foi uma situação muito estressante para várias pessoas. Tivemos até alguns problemas médicos entre os trabalhadores. Precisamos tomar uma decisão porque temperaturas de 35 a 45 graus Celsius eram fortes demais para eles. Acho que não voltaremos a fazer a colheita durante o dia e continuaremos trabalhando à noite. Começar antes do amanhecer ajuda também a garantir que as uvas cheguem à vinícola em condições ideais, como conta Davi Altes, um dos trabalhadores. Decidimos trabalhar das 3 às 11 da manhã para colher as uvas ainda frescas. Os trabalhadores ficam melhor, não faz tanto calor e eles trabalham com mais eficiência. Isso beneficia tanto os trabalhadores quanto as uvas, que chegam mais frescas à vinícola e exigem menos esforço para reduzir a temperatura antes da fermentação. De acordo com o monitor climático da agência Reuters, a temperatura média registrada em Barcelona durante julho ficou 5,8 graus Celsius acima da média histórica do período de 1961 a 1990. Agora a gente fala da guerra no Oriente Médio, que chegou a um novo impasse. Os Estados Unidos e os Houthis do Iêmen, alinhados ao Irã, relataram ataques separados contra navios. Os bombardeios no Golfo de Omã e na entrada do Mar Vermelho provocaram um aumento nos preços do petróleo de 1,4%. O principal responsável pela segurança do Irã afirmou que a vital rota marítima do Estreito de Hormuz vai permanecer fechada, a menos que os Estados Unidos aceitem as condições impostas pelo Irã para o fim da guerra. E quem chega para fazer uma análise é o Leonardo Trevisan, que é professor de Relações Internacionais da ESPM. Professor, boa tarde, seja sempre muito bem-vindo.
Boa tarde, boa tarde a todos que nos escutam. Professor, olha, esse impasse em relação ao Estreito de Hormuz, ele realmente preocupa o mundo porque todo mundo sente o efeito no bolso. E o Irã realmente está irredutível, apesar dos posicionamentos recentes de Donald Trump, dizendo que vai também cobrar explicações do Irã sobre os atos cometidos nos últimos 50 anos. Esse é o ponto, né? Na verdade, o que se passa é que o Irã percebeu, né? É curioso isso, né? Como é que a maior potência militar do mundo, o maior orçamento militar e tudo mais, as coisas são muito complexas mesmo, porque, de alguma forma, o poderio militar americano está sendo basicamente... a palavra não é inútil, mas ele é frágil, ele não consegue resolver a situação. Né? Porque o Irã percebeu com toda clareza que quem precisa do fim da guerra agora são os Estados Unidos. A eleição de 4 de novembro, o Trump quer chegar à eleição de 4 de novembro, primeiro de tudo, sem guerra. Mas mais importante ainda do que sem guerra, ele quer chegar com uma inflação que ele diga que será controlada. Aí é que está o problema. O Irã percebeu e está fazendo exigências para conceder isso, para conceder o fim da guerra, mesmo sendo a parte mais fraca militarmente. Esse processo é muito curioso porque ele dá razão a quem sempre diz que as guerras todos sabem como começam e não como terminam. Né? Porque, de alguma forma, o comportamento americano é um comportamento baseado apenas na força. As coisas não são assim. Né? Há um comportamento político, há uma situação, um plano, uma estratégia que precisava ter sido respeitada. Os Estados Unidos entraram nessa guerra sem nada disso, sem uma observação política e principalmente sem um plano estratégico. O resultado está aí. O real vencedor da guerra, mesmo militarmente destruído e tudo mais, é o Irã, não os Estados Unidos. Pois é, e o problema é que a gente não sabe exatamente até que ponto esses ataques realmente destruíram, por exemplo, as questões nucleares lá no Irã, Sim. né? É tudo muito oculto ainda, até mesmo o resultado desses ataques. Não há dúvida. Kelly, você tocou num ponto fundamental, porque não sou eu, você ou qualquer jornalista dizendo isso. Quem disse isso foi o diretor da CIA, John Ratcliffe, que diz com todas as letras: as informações que nós temos são de que o programa nuclear iraniano continua operante. Se eles quiserem enriquecer urânio, eles voltam a enriquecer urânio, ponto. As 440 toneladas de urânio que eles têm enriquecidos, eles vão continuar a ter as toneladas enriquecidas, vão continuar a ter esse urânio enriquecido a 60%, que é um urânio a meio caminho de fazer uma bomba atômica. O urânio precisa estar enriquecido a 90% para fazer uma bomba atômica. Portanto, pela própria informação da CIA, do Serviço de Inteligência americano, os bombardeios não foram suficientes. Era muito mais eficiente, muito mais produtivo para conter o programa nuclear iraniano o acordo de 2015, dos 6 países com o Irã. Aquele acordo que dizia, olha, vocês continuam com o programa nuclear de vocês, mas a Agência Internacional de Energia Atômica vigia que vocês não passem de 5%. Trump, desde o primeiro mandato, em 2018, anulou esse acordo, avançou sobre o Irã e depois, agora, né, talvez com toda a certeza, né, para ajudar Netanyahu, colocou os Estados Unidos nessa guerra. Os resultados estão aí, nem mesmo o programa nuclear iraniano foi contido. Pois é, e a gente não sabe realmente o tamanho do prejuízo para muitos países, inclusive os Estados Unidos. Vamos ter que aguardar realmente o fim desse conflito, que a gente não sabe, a gente sempre sabe, o professor até citou agora há pouco, a gente sabe como uma guerra começa, mas nunca como termina. Agora, professor, uma fonte iraniana de alto escalão informou à agência de notícias Reuters que não há discussões com os Estados Unidos para estender o cessar-fogo. Ontem, inclusive, funcionários do governo paquistanês haviam dito que Teherã e Washington concordaram em estender a trégua de 60 dias
dias prevista no acordo provisório assinado lá em junho. O pacto declarava o término imediato e permanente das operações militares em todas as frentes. No entanto, em 7 de julho, o presidente Donald Trump afirmou que o acordo estava encerrado e o Ministério das Relações Exteriores declarou o pacto suspenso. Segundo a fonte iraniana, não há discussões sobre prorrogação porque, da perspectiva de Teherã, não há um período que tenha começado, portanto, não há nada a prorrogar. O funcionário ainda disse que os Estados Unidos violaram o acordo provisório de 48 horas depois da assinatura e se retiraram dele poucos dias depois, professor. Tudo isso que você relatou é confirmado por diferentes agências internacionais. O noticiário confirma isso ponto a ponto. Não é? O presidente Trump, de fato, em 7 de julho, se retirou do acordo assinado em junho, disse que não valia o acordo, que ele não valia mais, que ele ia atacar. O presidente Trump sempre absolutamente crente de que a força resolve tudo, não é? De que o poder militar resolve. Não foi isso que aconteceu. Sabe, Kelly, sobre o Irã, que é o que você retratou agora, que o Irã diz, olha, não tem prorrogação de acordo, porque nem teve o acordo, não teve cessação de fogo, cessar-fogo. Portanto, não há o que prorrogar. E nós temos exigências, abre aspas, novas. Né? O Irã quer uma indenização, Kelly. O Irã quer que aquilo que foi destruído pelos americanos, pelas bombas americanas, sejam pagos pelos próprios americanos. Uma situação bem difícil. Né? O problema, Kelly, o que é que tem de novo no quadro iraniano? Por que a gente observa esse recrudescer do Irã, essa posição mais dura do Irã? Porque o comando militar do Irã trocou, Kelly. Aquelas forças iranianas mais favoráveis, políticas mais favoráveis a sentar na mesa com os americanos foram substituídas por forças mais radicalizadas. O Irã trocou o chefe do Conselho Supremo de Segurança Nacional por um novo comandante chamado Mohsen Rezai. Mohsen Rezai é um comandante da Guarda Revolucionária bastante radicalizado, bastante, vamos dizer, com posições muito duras sobre... É aí que vem a indenização. Então, se nós não olharmos para o que está acontecendo dentro do Irã também, nós não vamos olhar por que a situação está tão complexa. Né? O Irã hoje tem uma posição mais endurecida, mais radicalizada no seu comando militar. Pior para os Estados Unidos, pior para os países árabes aliados dos Estados Unidos. Essa situação significa que vai ficar mais, abre aspas, caro ao fim da guerra. O Irã tem exigências novas e não tem motivo algum para recuar. O Irã sabe perfeitamente que o Estreito de Hormuz significa petróleo caro. Petróleo caro significa inflação nos Estados Unidos. E isso daí Trump não quer nem ouvir falar. É nesse contexto que quem tem pressa para terminar a guerra são os Estados Unidos e é evidente que o Irã vai cobrar o preço mais alto. Mas mesmo nesse cenário, fica esse discurso, né? Muitas vezes, um elevando o tom, o outro também eleva, marcando o território, e isso não agrega para a gente caminhar para pelo menos um cessar-fogo, né, professor? Olha, o presidente Trump, inclusive, fez novas ameaças ao Irã. Em uma entrevista recente, o norte-americano acusou o Teherã de ser um negociador ardiloso. Segundo Trump, os Estados Unidos têm algumas opções na guerra, entre elas deixar o conflito rolar e permitir que Teherã fracasse economicamente ou atacar o país com força total. O presidente também minimizou as preocupações com os baixos estoques de munição. Ontem, o Paquistão afirmou que os Estados Unidos e o Irã estavam perto de algum tipo de acordo, né, como a gente mencionou, enquanto o Catar informou que as negociações sobre a gestão do Estreito de Hormuz estavam em estágio avançado. Como que a gente pode fazer essa leitura em relação aos posicionamentos de Donald Trump? Olha, primeiro de tudo, eu gostei que você lembrou, porque eu tinha esquecido a expressão ardiloso. Ele tinha usado... A coisa mais nova de Donald Trump são os adjetivos. Ele cria adjetivos novos para falar mal do Irã. Tá bom, né? Fora dos adjetivos, as soluções são as mesmas, Kelly.
né? Ele oscila entre, olhem, eu vou sentar na mesa de negociação, olhem, eu vou fazer uma destruição da civilização iraniana. Ele oscila entre um extremo e outro. Os iranianos apenas observam. De alguma forma, sabe, Kelly, o fato mais importante disso é que aliados americanos no Oriente Médio estão percebendo que a possibilidade de se defender com os Estados Unidos é menor. Anteontem, e com forte reflexo ontem e hoje no noticiário, o Paquistão, a Arábia Saudita e a Turquia assinaram um acordo comum de defesa sem os Estados Unidos. Ou, em outras palavras, aliados importantes no Oriente Médio percebem que está meio fragilizado a defesa, esperar que você se defenda com a proteção americana. Isto é tudo produto desses adjetivos. Isso é tudo produto dessa oscilação de Trump. A oscilação de Trump, a imprevisibilidade de Trump não é ruim só para os negócios, ele é ruim também para a condução da guerra. A guerra com o Irã, na prática, quem não saiu do lugar foi o Irã. Os Estados Unidos já fizeram várias idas e vindas. Isto é o pior que você pode imaginar para quem tem a função de fazer a guerra. Ataca mesmo ou espera amanhã, porque amanhã ele já está com outro humor. Esse quadro significativamente deixa mais evidente que quem tem uma política definida, quem tem uma estratégia definida, infelizmente, é só o Irã. Os Estados Unidos não têm. E eu agrego exatamente o teu comentário. Para nós, para o resto do mundo, não só economicamente, essa guerra não tem qualquer vantagem. Para nós é muito ruim que isso aconteça. A instabilidade no mundo é muito ruim, seja para quem for. Exatamente. Numa guerra todo mundo perde. E nesse cenário, né, nesse conflito no Oriente Médio, literalmente todo mundo perde, né, inclusive economicamente. Sem falar das vidas, sem falar da tensão, da questão humanitária. Enfim, é um caso complicado. Professor, e uma coisa que chama atenção também, a gente está cobrindo a guerra no leste europeu, entre Rússia e Ucrânia, há mais de 4 anos. E a gente não viu, por exemplo, algo acontecendo em relação ao Irã, que o senhor disse que o Irã tem ali a estratégia dele e se mantém firme em seus posicionamentos. E, inclusive, com essa alteração tão grande, muitas vezes, de falas norte-americanas, do próprio presidente dos Estados Unidos, o Irã até ironizou em alguns momentos. Fez ironias, né, postando na internet, inclusive coisas que viralizaram. Tipo assim, o Trump querendo negociar e ali o Irã, o lugar do Irã estava todo mundo vazio, né? Isso, obviamente, vídeo feito por inteligência artificial, mas, inclusive, o Irã muitas vezes ironizando esses rumos da negociação. Feito isso, né, quando o senhor falou sobre, inclusive, os posicionamentos europeus, ali, né, a Europa vendo se realmente é melhor contar com o apoio norte-americano ou não. Sim. A depender do andamento disso tudo, a gente pode dizer que os Estados Unidos vão sair ainda mais prejudicados em relação não só à imagem, mas também com uma reorganização geopolítica mundial? Não há dúvida nenhuma, mas nenhuma. Kelly, nós já comentamos várias vezes sobre isso, né, com você. E você toca no ponto essencial. Qual será o novo xadrez geopolítico? Como é que fica a ordem do mundo? Os países árabes moderados, eu estou falando de Catar, Bahrein, Emirados Árabes Unidos, todos esses países, incluindo a poderosa Arábia Saudita, Kelly, desde maio, especialmente, fizeram uma caravana para Pequim, Kelly. Bateram na porta de Xi Jinping. O poderoso Bin Salman, Mohammed Bin Salman, o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, fez uma visita pessoal e foi recebido pessoalmente pelo Xi Jinping. Em outras palavras, o desacerto, os erros estratégicos da guerra dos Estados Unidos com o Irã abriram as portas do Oriente Médio para a China.
Tua posição é fundamental, tua observação é fundamental. Há um novo ator no Oriente Médio que não estava tão presente antes, que é a China. A China também era a última região do mundo em que você não tinha a China como um ator forte. Não tinha, agora tem. A China é um ator poderoso. Eu vou lembrar só um dado, né? Para a gente ver que, inclusive, militarmente a situação mudou. Quando as bases aéreas americanas no Catar, no Bahrein, até na própria Arábia Saudita foram atacadas, vários analistas militares, pelos mísseis iranianos, colocaram em dúvida. Falaram, mas como foram atacadas? Essas bases são protegidas por mísseis Patriot, são inatacáveis. Como é que eles foram atacados? O jornal New York Times, primeiro, o furo é dele. Mas depois o Washington Post fizeram matérias completas mostrando que quem guiou os mísseis iranianos para driblar os Patriots, quem guiou, olha isso aí que vocês mostram, quem guiou os mísseis foram os satélites chineses. Opa! Isso não é minha observação, nem tua, Kelly. Mas só dá um Google lá no New York Times que você acha a informação, que você acha a matéria completa. No Washington Post também, com todos os detalhes. É exatamente o que você disse. Nós temos hoje no mundo, principalmente no Oriente Médio, um outro xadrez geopolítico. Os Estados Unidos perderam, não há dúvida nenhuma. Eles eram o grande juiz, o grande vetor de força, não são mais. Professor, e hoje, mais cedo, por volta de 11h30 da manhã, mais ou menos, o presidente Trump fez postagens na rede social dele afirmando que os Estados Unidos têm o controle do Estreito de Hormuz, chamando o bloqueio naval de muro de aço. Inclusive, a gente tem aí alguns trechos, né? Os Estados Unidos têm o controle total do Estreito de Hormuz, acho que vamos mantê-lo. Nosso bloqueio naval está sendo chamado por todos de muro de aço e não há nada que o Irã possa fazer a respeito. Eles não têm marinha, não têm força aérea, seus soldados restantes não recebem pagamento, a Guarda Revolucionária Islâmica está dizimada e em fuga, e sua liderança é incerta, na melhor das hipóteses. Eles não têm dinheiro, seu país está acabado, tudo que eles têm são notícias falsas e inflação de muitos por cento aqui, 300%. Agora consegui ver e está piorando. O Irã só fala e não age. Então, olha esse trecho. O valentão do Oriente Médio não é mais. Louvado seja Alá, presidente Donald Trump. Como é que a gente pode avaliar essa postagem, hein, professor? O único problema com esse tipo de argumento é sempre a realidade. Se isso tudo que está escrito aí fosse verdade, o preço do petróleo tinha despencado. O preço do petróleo, como você noticiou na abertura do jornal, o preço do petróleo anteontem, ontem e hoje não para de subir. O petróleo voltou para $90. Se tudo isso que está aí, não vamos nem discutir, que é um absurdo, mas retórica pura. Mas mesmo que se tudo isso fosse verdade, o preço do petróleo teria voltado para o que era antes da guerra, não tem mais Irã. Nós estamos assistindo o contrário, Kelly. É mundo de fantasia. Dizer sinceramente que os Estados Unidos estão ganhando a guerra e Hormuz está reaberto, cadê o petróleo que chegou? Se não tem petróleo, o preço sobe. O preço não para de subir, muito pelo contrário. Os 3 navios, há 15 dias atrás, que tentaram furar o bloqueio iraniano, foram afundados. São navios de bandeira grega. O Irã apenas abateu o primeiro e avisou, vou abater os 3. Do que o presidente Trump está falando? Então, antes da gente acreditar nesse tipo de coisa, nós temos que ver que parece que um certo limite, foi rompido pelo presidente Trump entre a realidade e a fantasia. Parece que ele escolheu viver na fantasia. É melhor, eu acredito, é mais divertido. Só que o preço não é esse, principalmente no caso do petróleo.
Professor, vamos falar agora sobre a guerra na Ucrânia. Kiev suspendeu os ataques com drones contra petroleiros em Porto Russo depois, olha só, de um pedido dos Estados Unidos. Segundo o jornal norte-americano Financial Times, o pedido foi feito pelo vice-presidente dos Estados Unidos após Washington afirmar que a Ucrânia estava desestabilizando os mercados de petróleo e prejudicando empresas norte-americanas ao visar embarcações que transportavam petróleo bruto ao Cazaquistão para um terminal do consórcio do oleoduto do Cáspio. A Ucrânia concordou em não visar a infraestrutura ou embarcações não russas, desde que não estejam sujeitas às sanções ucranianas e não transportem petróleo ou carga russa, professor. Isso é bem interessante, né? Vale a pena a gente juntar essa sua notícia com a anterior, né? Se nós olharmos para essa notícia com a anterior, o vice-presidente norte-americano Vance, né, que tem uma atitude mais cautelosa em relação aos fatos, né, ele é um potencial candidato a sucessor de Trump, né, o vice-presidente sabe perfeitamente que se os ucranianos atacarem petroleiros russos, vai ter menos petróleo ofertado no Ocidente. Menos petróleo ofertado no Ocidente é igualzinho o supermercado. Quando tem menos banana no supermercado, o preço da banana sobe. É igualzinho com petróleo. Então, o próprio vice-presidente americano, numa atitude de serenidade, pede aos ucranianos, olha, não ataquem petroleiros russos. A tua notícia é bem interessante. Porque ela diz, olha, os ucranianos disseram, olha, se não estiver transportando petróleo russo, nós não vamos atacar. Em outras palavras, Zelensky olhou para Vance e disse, nós vamos fazer aquilo que nos interessa. Será que os Estados Unidos não estão com poder, nem mesmo em relação à Ucrânia? Olha que coisa, os fatos, apenas eles. Os ucranianos responderam ao Vance, olha, tá bom, nós vamos fazer isso se não transportar petróleo. Era exatamente o que o Vance queria. O que o Vance queria era que eles parassem de atacar os petroleiros russos, as refinarias russas. Talvez nós estamos assistindo, exatamente pelo excesso de exigências e o excesso de pressão, nós estamos assistindo a um certo declínio da possibilidade dos Estados Unidos darem ordem em cenários de guerra, seja no Irã, seja na Ucrânia. Bem complicado isso, porque, de alguma forma, o guardião, de algum modo, aquele que controla esses processos são os Estados Unidos. Talvez Zelensky esteja aprendendo com os iranianos a dizer não aos Estados Unidos. Isso é bastante sério. Pois é, mas nesse caso precisa também bastante apoio ocidental, né? Principalmente europeu. Agora, europeu que também está, vamos dizer uma expressão bem antiga da minha tia-avó, de cara torcida com os americanos, né? Exato. Eles estão de cara torcida, porque os americanos, o Trump especialmente, vai para cima dos europeus de um jeito um pouco desqualificado. Nesse sentido, os ucranianos contam com um apoio real europeu e olham para os Estados Unidos e dizem, vocês nos ajudam tão pouco, nós vamos ver se dá para atender o que vocês estão pedindo. De qualquer forma, professor, o presidente Volodymyr Zelensky disse que a Ucrânia entregou uma nova proposta aos negociadores dos Estados Unidos para encerrar a guerra com a Rússia. O presidente ucraniano não deu detalhes do texto. No entanto, Zelensky sugeriu que Moscou pode usar as eleições parlamentares de setembro como pretexto para declarar uma nova mobilização. E, segundo ele, a votação faz parte de um plano para criar a aparência de que os russos supostamente apoiam a guerra. Moscou disse que deseja um acordo de paz, mas que qualquer solução deve envolver a cessão total por parte da Ucrânia de 4 regiões reivindicadas pela Rússia, bem como a resolução das causas profundas do conflito. Ou seja, a Rússia continua batendo o pé. E no frigir dos ovos, né, usando uma outra expressão, professor, a Rússia realmente está disposta a negociar? Eu tenho uma sensação
que o presidente Putin e o poder na Rússia perceberam também um momento difícil dos Estados Unidos e estão, de algum modo, pressionando a Ucrânia a aceitar as condições deles, que são as mesmas, é o que você disse. É a devolução das 4 províncias, Donetsk, Luhansk, Zaporizhia e Kherson, a devolver as 4 províncias, o que significa a Ucrânia perder 20% de território, o que significaria o fim do poder de Zelensky. Se Zelensky entregar o território, qualquer ucraniano de qualquer idade vai fazer a mesma pergunta. Perdemos quase 1 milhão de pessoas mortas na guerra. Perdemos tudo isso. Um bombardeio constante aqui, as estações elétricas perdidas, para depois nós entregarmos o território. Por que não fizemos isso antes, quando a guerra começou? Para que a destruição, então? É evidente que Zelensky, de alguma forma, perde o poder. É uma situação complexa. Moscou sabe disso, não é? Óbvio. E pressiona nesse sentido. Trump, de algum modo, olha para esse quadro e sabe que não adianta muito apoiar Zelensky. Quer que Zelensky faça a concessão para encerrar o conflito. Uma situação bastante complexa, muito complexa, e que talvez a guerra da Ucrânia já tem 4 anos e é bastante provável que ela se prolongue. Né? Olha, eu me lembro quando os ataques começaram, previsão era de 15 dias, né, da guerra terminar, e olha só quanto tempo já. E o presidente da Rússia, professor, ameaçou confiscar navios ocidentais como medida de retaliação. Recentemente, países europeus como Suécia e França interceptaram embarcações suspeitas da chamada Frota Fantasma da Rússia. Essas embarcações são usadas para contornar as sanções ocidentais impostas contra Moscou. Vladimir Putin afirmou que autoridades de alguns países consideram a possibilidade de apreender os navios russos e vender os bens apreendidos a bordo. O líder russo classificou as ações como pirataria e banditismo. Ele ainda ressaltou que, se isso acontecer de fato, a Rússia vai responder da mesma forma. Não há dúvida nenhuma, né? Essa frota fantasma nada mais é do que os petroleiros russos que vão até alto mar, em situações do Mediterrâneo, mesmo mares asiáticos, e desligam o transponder. Desligar o transponder quer dizer o seguinte, é deixar o navio sem o GPS. O navio desaparece. O outro petroleiro sabe onde está esse petroleiro russo, vai até lá, recebe o petróleo e paga esse petróleo com bitcoins. Olha que negócio. É tropa fantasma por causa disso. Por que isso? Por causa das sanções. As sanções americanas impedem que se compre petróleo direto. Eles compram por baixo do pano, ou melhor, no meio do mar. Em situação exatamente essa. Alguns desses petroleiros foram apreendidos, né? E a ameaça é de vender o petróleo e não dar o dinheiro aos russos. Ora, é óbvio que Putin respondeu dizendo a mesmo. Se Suécia, Finlândia ousar fazer isso no Báltico, eles vão tomar a mesma providência de tomar os mares. Nós estamos entrando num terreno bastante perigoso de pirataria em alto mar, do qual o mundo pensava que tivesse se livrado por volta do século XIX. A situação está ficando tão complexa que talvez nós tenhamos cenas de pirataria como tínhamos há 2, 3 séculos atrás. Pois é, que fase, né, professor? Que fase tensa a gente está testemunhando. É um período histórico importante, né? Professor... Exatamente, a fase é muito tensa e muito perigosa. A situação continuamos sempre a mesma. Precisamos ter cautela para não iniciar qualquer guerra. Nunca sabemos como elas terminam. Professor, sempre importante te ouvir, o senhor sabe disso, né? Muito obrigada pela análise, uma boa tarde, até a próxima. Eu é que agradeço o convite, Kelly. Muito obrigado pela excelente conversa. Muito obrigado, boa tarde a todos. Boa tarde.
Agora a gente fala da tensão na Ásia. A Coreia do Norte lançou um novo míssil balístico em direção ao mar nesta quarta-feira. E segundo o Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul, o lançamento partiu da área de Onsan 6 dias depois de um outro disparo na mesma região. O míssil voou cerca de 700 quilômetros. O lançamento acontece poucos dias antes de exercícios militares conjuntos entre Estados Unidos e Coreia do Sul, marcados para acontecer entre os dias 17 e 27 de agosto. O objetivo é neutralizar as crescentes capacidades nucleares e de armamento de Pyongyang. O governo norte-coreano não se pronunciou sobre o lançamento de hoje, mas criticou as ambições nucleares de Seul e Washington. E os Estados Unidos e outros 40 países alertaram para os riscos de testes não anunciados de mísseis balísticos. Segundo a declaração, realizar testes com capacidade nuclear sem aviso prévio ou detalhes suficientes é perigoso e altera a paz e a segurança das nações próximas a eles. O texto ainda pede que os avisos sejam feitos com 24 horas de antecedência e se estendam aos pilotos e marinheiros para reduzir riscos nas zonas de impacto ou aterrissagem previstas. O documento foi emitido por Washington, países europeus e da região Indo-Pacífico. O alerta foi feito um mês depois de a China lançar um míssil com capacidade nuclear no Pacífico. Pequim notificou apenas algumas nações antes do lançamento. O míssil teria caído em uma zona oceânica entre as ilhas Salomão, Nauru e Tuvalu. O governo dos Estados Unidos publicou um vídeo em que afirma que o domínio de Washington sobre os países da América nunca mais será questionado. O vídeo cita vários episódios em que os americanos lançaram mão da chamada doutrina Monroe e fecha com a captura do venezuelano Nicolás Maduro no começo deste ano. A conclusão, a doutrina Monroe é uma ideia que guia a política externa dos Estados Unidos há mais de 200 anos. A doutrina foi apresentada em 1823 pelo presidente James Monroe. Na época, os Estados Unidos temiam que países europeus voltassem a dominar territórios nas Américas, e os americanos deveriam agir para impedir que isso acontecesse. Os Estados Unidos tinham acabado de consolidar sua independência numa nova guerra. Então, a doutrina Monroe, no seu contexto, foi um grito anticolonial. Mas dessa vez, a disputa não é exatamente com a Europa. A mensagem do Departamento de Estado foi publicada um dia depois da China pedir para participar da discussão na Organização Mundial do Comércio, aberta pelo Brasil, contra o tarifaço de Donald Trump. Pequim argumenta que as tarifas americanas também afetam os negócios chineses. A China é hoje o principal parceiro comercial do Brasil. Washington vê o aumento da presença econômica chinesa na América Latina e no Caribe como uma tentativa de ganhar influência que deve ser rebatida. Uma pesquisa revelou que a maioria absoluta dos argentinos desaprova os ataques do presidente Javier Milei a Lula. O levantamento é de uma empresa argentina de pesquisas de opinião. Mais de 70% dos entrevistados não concordam com as falas de Milei. 20% aprovam as críticas. Pouco menos de 10% não sabem opinar. O levantamento foi realizado em meio à crise diplomática entre Brasil e Argentina. A tensão aumentou no final de julho, quando o presidente Javier Milei fez ataques a Lula e ao Supremo Tribunal Federal. Em resposta, o governo brasileiro decidiu rebaixar o nível da representação diplomática com a Argentina. O embaixador brasileiro, Júlio Bitelli, saiu de Buenos Aires. A embaixada está sob os cuidados de um encarregado de negócios. Mesmo com o rompimento político entre os dois presidentes, Brasil e Argentina mantêm uma forte parceria comercial. A pesquisa também aponta que a maioria absoluta dos argentinos considera o Brasil importante para a economia. Vamos agora com imagens ao vivo de Cali, na Colômbia, justamente uma das cidades mais afetadas pelo terremoto que atingiu o país. A operação de busca por sobreviventes do terremoto entrou no terceiro dia hoje.
Olha só, o número de mortos chega a 254, mas infelizmente pode aumentar bastante, porque ainda há centenas de pessoas desaparecidas. A gente tem trazido aqui no Conexão Record News as imagens ao vivo desse trabalho que não para, um trabalho incansável, realmente uma grande tragédia. E claro que vamos seguir acompanhando, atualizando tudo durante a nossa programação. E agora a gente vai conferir, inclusive, uma reportagem sobre esse terremoto que abalou o país. Cada minuto é precioso para quem ainda pode estar vivo sob os escombros. O trabalho de resgate é dividido entre profissionais, voluntários, máquinas pesadas e cães farejadores. Na cidade de Pereira, uma mulher de 32 anos foi encontrada com vida depois de passar 36 horas sob os escombros de um hotel que desabou. Para chegar até ela, os bombeiros fizeram 2 escavações. Ela recebeu oxigênio ainda no local e depois foi levada para um hospital. E os resgates não se concentram apenas nas pessoas. Ainda em Pereira, um gatinho foi retirado dos escombros. Houve comemoração. Em Cali, um cachorro também foi encontrado com vida depois de ficar preso nos destroços de uma casa. Mas o trabalho precisa ser feito com cuidado. O governo alerta para o risco de novos desabamentos provocados por tremores secundários. Mais de 100 réplicas já foram registradas. Por causa dos novos abalos, um centro médico precisou interromper os atendimentos e levar as consultas para a rua. Os hospitais que continuam em pé enfrentam superlotação. Enquanto isso, quem perdeu a casa tenta recomeçar como pode. Moradores estão dormindo em abrigos improvisados pelo governo. O terremoto na Colômbia foi provocado por uma placa tectônica que deslizou por baixo de outra. A Colômbia faz parte do chamado Círculo de Fogo do Pacífico, região que concentra 80% da atividade sísmica do planeta. No país, até mesmo as construções seguem uma regulamentação de construção já pensada em abalos sísmicos. A Colômbia tem, em média, 2.500 tremores por mês. São mais de 80 abalos por dia, que nem sempre são intensos. A atividade reflete a condição geográfica do país, que está no Círculo de Fogo do Pacífico, um enorme arco de 40 mil quilômetros de extensão, que envolve países das Américas, Ásia e parte da Oceania. Na região, há 7 placas tectônicas que se chocam e provocam os terremotos. As placas do Pacífico já são placas muito antigas, então elas começaram a ter um desacoplamento com o continente e começaram a mergulhar por baixo. O que acontece no Círculo de Fogo do Pacífico impressiona até os pesquisadores. Estudos mostram que dentro dessa área se concentram 75% dos vulcões do planeta. 80% de todos os terremotos também estão nesse arco. Assim como a Colômbia, o Chile faz parte do Círculo de Fogo do Pacífico. Há uma legislação que regula as construções no país. Tudo tem que ser projetado para se movimentar durante um terremoto. E as pessoas são treinadas para conviver com os tremores. Desde pequenos, nas escolas, tem simulacros de que fazer, onde ir, quais que são as áreas protegidas, porque o maior risco que para nós é ensinado dos terremotos é se você corre, pode cair algo em cima de você. Metade dos adolescentes passa mais tempo nas telas do que gostaria. Os detalhes eu trago para você depois do intervalo. Conexão Record News volta já já. No Brasil, metade dos adolescentes passa mais tempo nas telas do que gostaria. Foi isso que revelou a pesquisa Adolescência Sem Filtro, do Instituto Alana. 50% dos jovens também disseram que em suas casas não há limite de tempo de internet. A maior fatia dos adolescentes, quase 30%, fica entre 3 a 4 horas online diariamente. Eu disse de 3 a 4 horas. 15% contaram que esse tempo ultrapassa as 8 horas. 41% dos entrevistados no levantamento reconheceram a dependência do celular há pelo menos 2 anos.
Entre os usos mais adotados, 66% dos entrevistados concentram o tempo nas redes sociais, 57% em conversas com amigos e família, 56% em jogos. 71% dos entrevistados disseram que se divertem quando usam a internet e 22% afirmaram que sentem, sim, ansiedade. Quase 3/4 dos entrevistados, 71%, acreditam que a internet precisa de mudanças para se tornar um ambiente melhor. A pesquisa foi realizada com uma amostra de 505 adolescentes brasileiros. Quem chega para fazer uma análise sobre esses dados revelados na pesquisa é o especialista em tecnologia e inovação, Arthur Igreja. Oi, Arthur, boa tarde. Olá, Kelly, boa tarde. Olha, Arthur, é interessante a gente notar que, apesar da alta dependência, né, esses jovens reconhecem que é preciso fazer algo a respeito, né? O que me chama a atenção aqui é o seguinte: a partir da hora que você tem um percentual tão alto de entrevistados, né, de adolescentes, que eles falam o seguinte: olha, não me sinto confortável, não parece que está me fazendo bem, mas ao mesmo tempo eu não consigo parar de usar e eu preciso de ajuda, alguém deveria intervir nisso. Se eu falasse só esses elementos, só essas frases, isso rapidamente lembra uma situação de vício, seja naquilo que for. Então, se a pessoa ela reconhece, isso não está me fazendo bem, ao mesmo tempo eu não consigo me afastar disso, e seria importante ter alguma forma de regulação ou intervenção, porque temos aqui um cenário que a pessoa não está confortável, né? Então, eu acho que nós não podemos ser superficiais, né, em relação aos dados. Por exemplo, quando eles mencionam que passam mais de 3 horas por dia, a questão não é a duração em si. Claro que tem um sem fim de estudos mostrando que um tempo excessivo de tela, dependendo da idade, você tem uma série de efeitos, depende do horário, depende do que a pessoa está fazendo. Então, o estudo mostra, né, que majoritariamente esse tempo está sendo gasto em redes sociais. Mais uma vez, depende do que cada indivíduo está fazendo nas redes sociais. Nós não podemos também atribuir que automaticamente as redes sociais são ruins, depende do tipo de conteúdo que a pessoa está consumindo. Agora, quando nós olhamos na outra ponta, né, essa incidência de ansiedade, da pessoa dizendo que não se sente bem, não parece que ela esteja consumindo conteúdo que está sendo nutritivo, que está sendo positivo, que está ajudando em alguma coisa. Então, eu acho que é muito importante esse índice altíssimo, né, de respondentes que falam que nas suas casas simplesmente não há limite, não há uma regra, aparentemente não há uma conversa sobre isso. Eu acho que isso é muito importante, porque aí entram os pais, entram as famílias, né, e não é simplesmente culpa ou responsabilidade de quem está fazendo uso do aparelho. Então, eu acho que não é uma questão de desconectar. E só para fechar esse comentário, acho que é importante também reconhecer que quando a pessoa fala, eu fico 3 horas, eu fico 4 horas, 5 horas, preciso entender que muitas vezes é a percepção pessoal, né? Já cansei de ver situações em que a pessoa jura que fica 1, 2 horas por dia, mas na verdade quando ela abre lá as configurações ou do iOS, do Android, e ela vê a média de fato, ela se assusta. Muitas vezes é o dobro, é o triplo, porque ela acha que ficou por 2 ou 3 horas, mas na realidade o tempo que passou é muito maior, né? Pois é, né? Dá para assustar mesmo. E o problema é o seguinte, não dá para colocar só o problema na conta do adolescente, porque muitas vezes em casa os pais também estão lá conectados, né? Ninguém conversa mais, está todo mundo com o celular na mão. Exato, é um comportamento coletivo, passa por exemplo, né? E não se pode simplesmente atribuir, olha, eu posso, você não, né? Porque aqui nós estamos falando de algo que não é, por exemplo, como o carro, né? Então que você fala, olha, precisa ter habilitação, precisa ter mais de 18 anos, precisa ter passado num teste. Nós estamos falando do mesmo aplicativo, nós estamos falando da mesma tela, do mesmo comportamento, do mesmo momento. Então, quer dizer, você não tem argumento, né? Imagine só um conjunto de adultos que está ali à mesa, por exemplo, distraidamente, como é muito fácil ver, não só nas casas, mas em restaurantes, em espaços públicos. É difícil encontrar um argumento para falar, olha, isso aqui faz mal para você. A pergunta é, e para você não?
né? Então, realmente, você tem toda a razão. É importante pensar nisso, né? Não adianta simplesmente falar, o estudo é sobre adolescentes. Ok. E que tal um estudo sobre os adultos, né? E os efeitos em diferentes faixas etárias? Não é tão diferente disso. Por isso que os dados, eles são muitas vezes surpreendentes, né? Eu digo, eles servem para isso, né? Ultimamente, nós estamos vendo até uma queda na geração Z, na geração alfa, na utilização do tempo e das redes sociais, justamente porque eles, pelo menos, perceberam que não necessariamente faz muito bem. Agora, nós vemos um aumento em outras faixas etárias, né? Então, hoje, por exemplo, globalmente, entre os idosos, a utilização cresce ano a ano. E, mais uma vez, não necessariamente com efeitos positivos. Pois é, se os efeitos não são tão positivos, inclusive para todo mundo, a gente tem visto alguns países, né, Arthur, adotando algumas medidas radicais. Ou seja, se falta realmente essa conscientização dentro de casa, alguns países simplesmente estão cortando o acesso, principalmente a algumas redes sociais, para os adolescentes. Você acha que isso resolve, não resolve? Olha, vou comentar em cima dos casos que nós temos, né? Então, por exemplo, na Austrália entrou em vigor, nós já conversamos aqui, inclusive, sobre isso, o banimento das redes sociais para menores de 16 anos, só que aí eles foram avaliar um tempo depois, e aí o que aconteceu é que mais de 85% das crianças e adolescentes conseguiam acessar como se absolutamente nada tivesse acontecido. Então, eles encontraram subterfúgios, encontraram outros caminhos, e isso chama atenção. Na mesma medida, esse tipo de movimento tem crescido, né? Na Inglaterra, o primeiro-ministro trouxe como um dos grandes temas que vai ser debatido ao longo desse ano, né? Pouco antes dele sair do cargo, mas enfim, é um movimento muito maior do que isso, que entra em vigor no próximo ano, e o último país a ter uma medida nessa direção foi a França, que fez a eliminação, então, das redes sociais para menores de 15 anos. Claro que esse tipo de tema é extremamente delicado, porque o que nós vemos, especialmente no Brasil, são duas reações, né? De um lado, nós vemos uma resposta dizendo, olha, alguém precisa fazer algo a respeito disso, porque em grande medida o mercado de tecnologia, ele é aquilo que se chama de autorregulado, e aí o que isso quer dizer? É colocar na mão das próprias empresas de tecnologia para que elas tomem as decisões. Só que, naturalmente, aqui nós temos um conflito de interesse. A rede social, ela quer maximizar o tempo de tela, ela quer maximizar os anúncios, a coleta de dados, o entendimento de como é que essas pessoas se comportam. Então, é difícil pensar que elas vão, assim, por boa vontade, instituir esses mecanismos. Agora, do outro lado, quando nós falamos sobre leis, regulamentações, etc., tem uma aversão bastante grande no Brasil, e aí me parece que tem muito a ver com uma reação popular que, sabe, tem mais a ver com a pessoa se sentindo tolhida de uma forma muito abrangente na vida, e ela coloca tudo no mesmo saco. Então, ela, por vezes, acredita que tem um excesso de leis, um excesso de tributos, de burocracias, e quando ela ouve falar em algo que é parecido com isso, ela não quer nem ouvir, ela não quer saber se é para os seus filhos, ela não quer entender o contexto, e muitas vezes acaba fazendo uma análise também muito rasa do assunto, né? Ou seja, ouve falar regulamentação e leis e não entra a fundo no assunto, não quer saber muito desses estudos, não quer saber se faz mal, se faz bem, e prontamente acaba reagindo, dizendo que tudo isso é muito ruim, intervir nisso, né? Então, eu acho que, mais uma vez, o assunto é muito sério, o assunto demanda profundidade, demanda debate. Eu acho que autorregulação é sinônimo de ingenuidade, e do outro lado, é claro, qualquer forma de intervenção precisa ser feita com muito debate, com muita maturidade, com muito conhecimento técnico também. Exato, né? Mas foi muito importante você ter trazido esse ponto, viu, Arthur? Realmente a gente precisa entender que algumas questões são muito sérias e podem impactar gerações, né? Muito obrigada, viu, pela sua análise. Uma boa tarde, até a próxima. Boa tarde, até a próxima. Até. O presidente Lula e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, se reuniram hoje no Palácio da Alvorada para uma conversa sobre o andamento das pautas prioritárias do governo na casa. Quem traz mais detalhes direto de Brasília, ao vivo, é a repórter Paloma Carvalho. Boa tarde, Paloma.
Oi, Kelly, boa tarde para você, para todos que estão acompanhando a gente. Este é o segundo encontro entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Então, a relação deles estava meio estremecida depois da rejeição do advogado-geral da União, Jorge Messias, a uma vaga no Supremo Tribunal Federal. E eles se reencontraram anteriormente na casa do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, justamente para debater algumas pautas prioritárias. E hoje existe uma possibilidade de aproximação, já que eles se reencontraram no Palácio da Alvorada. Também participaram desta reunião, Kelly, o ministro das Relações Institucionais, José Guimarães, e a líder do Senado, a líder do PT no Senado, Tereza Leitão. E para o ministro, a conversa foi muito positiva e deve sim ajudar a destravar algumas pautas no Senado, já que estamos em semana de esforço concentrado, que deve ir até o dia 14. O próximo período para esse esforço começa no dia 31 de agosto e vai até o dia 3. Já a senadora Tereza Leitão disse que o Lula está muito esperançoso e Davi Alcolumbre está muito aberto justamente para tentar dar andamento a algumas pautas prioritárias para o governo federal. E entre os temas discutidos nesta reunião estão o PLP dos combustíveis, que tenta reduzir, os tributos federais sobre a gasolina, o etanol e o diesel. Inclusive, essa pauta está sendo discutida agora, na sessão plenária aqui da Câmara dos Deputados. E o aumento do piso salarial para profissionais da saúde, o projeto sobre minerais críticos e incentivos fiscais, justamente para a Copa Feminina, que deve ser realizada em 2027. Feminina aqui em Brasília. Além desses assuntos, também temos alguns assuntos espinhosos, como é o caso da PEC da Segurança Pública e o fim da escala 6x1. E ao que tudo indica, Lula e Alcolumbre devem se reunir também nos próximos dias, justamente para tentar dar andamento a essas pautas, principalmente a escala 6x1, que reduz a jornada de trabalho, reduzindo de 44 para 40 horas semanais, sem redução do salário. Então, o trabalhador vai ter 2 dias de folga. E, claro, essa é uma pauta de muito apelo popular e, por isso, Lula está tentando destravar essa pauta no Senado, tentando essa reaproximação com Davi Alcolumbre, porque, claro, ele tenta uma reeleição. Volto com você. Muito obrigada, Paloma. Bom trabalho para você aí em Brasília. E agora a gente volta a falar do eclipse solar total que acontece neste momento e faz o dia virar noite em países da Europa. Olha só, essas são imagens ao vivo de Paris, na França. Muita gente foi para as ruas acompanhar o fenômeno, que é o primeiro totalmente visível na Europa continental desde 1999. O eclipse pode ser visto em várias regiões da Groenlândia, Islândia, norte da Rússia e da Espanha, além de uma pequena área de Portugal. 15 milhões de pessoas podem ver esse fenômeno ao vivo. Todo negócio de sucesso começa com um bom planejamento. Antes de abrir as portas, você precisa conhecer o seu cliente, seus custos fixos e como você vai se diferenciar no mercado. O primeiro passo para planejar o seu negócio é definir objetivos claros. Pesquise com calma e monte um plano simples, mais realista, com metas de curto e longo prazos. O empreendedor organizado cresce mais rápido, evita prejuízo e se mantém firme até nos momentos difíceis. E, acima de tudo, conte com o Sebrae. A Planejadora Sebrae é uma ferramenta gratuita para orientar você a qualquer momento, em qualquer etapa do seu negócio. Essa é a dica de ouro de hoje para quem quer empreender com segurança e conquistar resultados de verdade. Acesse a Planejadora Sebrae e comece a planejar hoje mesmo. planejadora.sebrae.com.br. A câmera de uma viatura policial flagrou um meteoro cruzando o céu. O clarão apareceu de repente no horizonte e durou poucos segundos. A cena chamou a atenção pela intensidade da luz. Esse tipo de evento acontece quando um fragmento de rocha ou metal entra na atmosfera. Em alta velocidade, o objeto aquece e começa a brilhar. Por isso, esse rastro luminoso aparece no céu. As imagens vêm da Carolina do Sul, nos Estados Unidos. INSS amplia a lista de doenças e condições de saúde que garantem auxílio por incapacidade temporária. Os detalhes depois do intervalo, mas antes eu tenho um convite para você que usa o WhatsApp.
A Record News está no WhatsApp. Mais agilidade e precisão na palma da sua mão. E lá você fica por dentro das principais notícias do Brasil e do mundo. Tudo isso no seu celular. E para acessar é muito simples. Vá até Atualizações, Canais e procure pelo canal da Record News. No canto superior, clique no sininho para receber todas as notificações. Conecte-se e saiba o que está acontecendo em tempo real, 24 horas por dia. Record News, você confia. O INSS ampliou a lista de doenças e condições de saúde que garantem o auxílio por incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença, sem exigência de carência mínima de contribuições. A principal mudança é a inclusão da gestação de alto risco entre as situações que dão direito ao benefício. A medida foi publicada no Diário Oficial após a ação da Defensoria Pública da União. De acordo com o governo, a decisão reforça a proteção à maternidade, à gestante e à saúde do bebê. A lista já reúne outras 17 condições consideradas graves. Agora, olha só essa notícia emocionante pra gente. A Record News foi premiada no Festival Elan, promovido pela Amigos do Mercado, uma rede de conexão de profissionais de propaganda e publicidade. A peça publicitária vencedora é a Quando Jornalistas Contam uma História e destaca os trabalhos dos profissionais da emissora. A obra foi veiculada no Dia do Jornalista, 7 de abril. Vamos rever essa homenagem. We've been focused on Ukraine and we've been horrified by the brutality of the invasion and inspired by the resilience of the Ukrainian people. And as we see... E a gente encerra essa edição com imagens ao vivo do eclipse solar total, que é visto em vários países da Europa. 15 milhões de pessoas podem observar esse fenômeno ao vivo. Olha só, está quase total, só um pouquinho do sol a gente consegue ver aí. E você acompanhando com a gente ao vivo. Boa tarde, continue com a gente.